Então, no português, é muito comum, né, descrever as coisas. Então, é um pouco desinteressante, né, falar a casa, ou o carro, ou o computador. Nós descrevemos um pouco mais. E, por exemplo, falamos a casa verde, ou o carro vermelho, ou o computador rápido. Usamos essas palavras que descrevem um pouco mais o computador, a casa, o carro. Aí, essa maneira de... Aí, essas palavras que usamos para descrever, nós chamamos de adjetivos, que no inglês são adjectives, essa palavra. Adjectives. Adjectives são palavras que descrevem coisas, como uma casa, um carro, ou rua, ou computador, ou sapato, ou qualquer outra coisa. Esses são adjectives. Então, para revisar de nossa aula anterior, adjectives, no português, tipicamente vem depois do assunto, né? A casa verde, o carro azul, né? Ou algo assim, né? O carro cinza, ou qualquer coisa assim. Ele vem depois. Já no inglês, ele vem antes. Esses adjectives vêm antes. Então, não é a casa verde, é a verde casa. Entendeu? Eu sei que aquilo soa muito estranho, tá? Eu entendo. Mas é assim que em inglês funciona. Em inglês coloca o adjetivo antes. O sentido, a ideia, a comunicação é a mesma coisa do português. Simplesmente colocamos a palavra em outro lugar. Então, vamos olhar alguns exemplos. Por exemplo, no inglês falamos small car, em vez de carro pequeno. O pequeno aqui significa small e carro significa car. Ele troca de lugar, só isso. Mas, continuando com essa ideia de descrever as coisas, às vezes queremos ser muito específico. Por exemplo, talvez tenha 3 carros pequenos ali. Vamos supor, né, que estamos num estacionamento, tem muitos carros. E nós queremos falar sobre um carro específico, né? Seu carro, por exemplo. Meu carro está ali. Qual é seu carro, né? Vamos supor, seu carro é pequeno e vermelho. Como você faz isso no inglês? Então, no português, você poderia falar algo tipo meu pequeno carro vermelho. Entendeu? Aí você tem coisas dos dois lados, que tá bastante estranho, né? Um aqui e outro ali. Ou você poderia falar algo diferente, de meu carro pequeno e vermelho. Entendeu? Mas se eu colocar meu carro pequeno vermelho, fica um pouco estranho, né? Ou se eu trocar até meu carro vermelho pequeno. Meu carro vermelho pequeno. E... Tá, entendi, mas tá estranho, não é? Não sente estranho isso? Isso é uma coisa que dá bastante confusão, porque no inglês nós podemos fazer isso e nós fazemos muito esse tipo de coisa aqui. Exemplos. Vamos falar sobre... Aqui onde eu tô agora tá muito frio, então vamos falar sobre casaco, porque eu tô com frio. Usar sentença no inglês. The small red coat. Aí no português isso seria o casaco pequeno e vermelho. Vê que tá bastante diferente, né? Aqui tem o i no português e já no inglês não tem. Small red e aí pequeno vermelho, assim, mas é bastante diferente. Vê outro aqui do inglês. Your sister's big red shoes. No português, isso seria... Traduzindo isso para o português, isso fica muito diferente. Por exemplo, os sapatos vermelhos e grandes da sua irmã. Entendeu? Tudo fora, tipo, tudo diferente. É nessa hora, né, esses assuntos de
adjetivos que causam talvez a maior confusão para falantes do português. Porque, por causa disso. Aqui, o shoes, né, é a última palavra. Já no português, é quase a primeira palavra. A sentença inteira é reestruturada, não por causa de regras ou modo de expressar ou qualquer coisa assim, mas por causa dos adjetivos. Tem coisas que você pode fazer no inglês que você não pode fazer no português, e vice-versa. Mas o sistema de adjetivos no inglês é muito específico e infinito. Nós podemos, na teoria, claro, colocar qualquer número de adjetivos aqui na frente de nossos shoes. Por exemplo, the big, red, heavy, Chinese shoes. Entendeu? The big, red, heavy Chinese shoes. 1, 2, 3, 4. 4 adjetivos aqui. Trocando para o português. Tem que reestruturar a coisa inteira. Os sapatos grandes, vírgula, vermelhos. Grandes, desculpa. Vermelhos, pesados. Da China. No inglês, isso é algo tão comum, tão normal, falamos assim o tempo inteiro. Mas aí, para traduzir exatamente essa frase para o português, fica muito desajeitado. Simplesmente não falamos dessa maneira no português. Tem como de expressar essa mesma ideia no português tranquilamente, mas pela tradução a coisa fica ou fica esquisito no inglês ou fica esquisito no português, entendeu? Isso é uma das razões. Adjectives, né? Aqui, adjectives, é um dos pontos mais difíceis para brasileiros, por 2 razões. Primeiro, no inglês, adjetivo vem antes do substantivo, né? Do shoes, que no português vem depois. E segundo, no inglês, nós podemos ter muitos adjetivos em seguida. E, junto com aquilo, esses adjetivos têm ordem.